Vamos ao módulo específico de gestão e fiscalização de contratos agora. Toda a parte teórica relacionada às obrigatoriedades, a obrigatoriedade que a administração tem de nomear os agentes públicos para acompanhar as licitações, os contratos, todos esses ajustes e a sua perfeita execução. Mas antes nós vamos entender da onde vem essa obrigatoriedade de acompanhar os contratos, de quem são as responsabilidades de nomear esses agentes públicos, de coordenar o processo de contratação pública previsto na Lei 14.133. Vamos verificar quem são esses agentes públicos, né? Quais são as suas competências, se o fiscal de contrato ele deve ser um servidor efetivo, um servidor comissionado, né, pertencente ao quadro, e como ele deve se preparar para poder executar essa função tão importante. Antes de falarmos sobre o artigo 117, que trata de forma específica sobre o fiscal de contrato e sua atribuição, vamos falar aqui um pouquinho do artigo 11, lá no iniciozinho da lei, que fala sobre governança. E esse entendimento que nós temos hoje na administração pública é de que a administração ela deve planejar as suas ações, definir metas, capacitar os seus servidores, colocar as pessoas corretas nos lugares adequados, para que assim o serviço público ele atinja o seu objetivo, que é de atender a população. Então, o artigo 11, no seu parágrafo único da Lei 14.133, fala que a alta administração, que compreende o que? A alta administração? A chefia, os ordenadores de despesa, prefeitos, os secretários, os procuradores, os controladores, certo? No âmbito das câmaras municipais, os presidentes de câmara, a mesa diretora, os servidores do administrativo. Eles serão responsáveis por implementar a chamada governança das contratações, procedimento ordenado, seguro e qualificado para as compras públicas, implantando estruturas, gestão de riscos e controles internos para assegurar, avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os contratos administrativos, assegurando que essas contratações estejam alinhadas ao planejamento estratégico das unidades orçamentárias, das secretarias, das prefeituras, das câmaras, das entidades do serviço público, garantindo assim a eficácia nas contratações. Então, a alta administração, prefeito, presidente de câmara, os chefes, né, os ordenadores de despesa, eles têm como obrigatoriedade criar controles internos, procedimentos, rotinas, fazendo segregação de funções, gestão por competências para assegurar, avaliar e monitorar através do controle interno, através da fiscalização de contratos, as ações relacionadas à contratação pública, né? Dentro desse alinhamento que nós temos entre gestão por competência, governança que a alta administração deve implementar, a lei ela traz ali um capítulo específico que fala sobre o controle das contratações. Minha área é controle interno. Então, isso aqui é uma tese minha, eu tenho um artigo escrito, tenho um livro sendo escrito também, em que eu falo de forma específica, sobre o controle das contratações. E a atividade do fiscal de contrato está presente nessa obrigatoriedade de termos controle nas licitações e contratos, em acordo com o artigo 169 da lei, que fala sobre as 3 linhas de defesa da administração pública. As 3 linhas de defesa para você prevenir o sobrepreço, o superfaturamento, o desvio, o desperdício, a fraude no procedimento de licitação pública. Então, esse artigo 69 ele fala que as contratações deverão se submeter a práticas de gestão de risco e controle preventivo. Controle preventivo, é melhor prevenir do que remediar. Existem 3 tipos de controle na administração pública: preventivo, concomitante e coercitivo. Controle preventivo
é feito de maneira prévia às ações públicas, com capacitação, com treinamento, com normatização, com estabelecimento de procedimentos padronizados, estabelecimento e criação de controles internos específicos em cada fase do processo de licitação. E nas 3 linhas de defesa, nós temos, enquanto primeira linha de defesa, os agentes públicos que estão na linha de frente da administração, os agentes que têm um primeiro contato com os processos. Então, o agente de contratação, o pregoeiro, os servidores responsáveis por fazer a estimativa de preço, lá em acordo com o artigo 23, os servidores responsáveis pelo planejamento, pela elaboração do DFD, do estudo técnico preliminar, pelo termo de referência. E nós teremos como primeira linha de defesa também os fiscais de contratos na fase de execução contratual, porque eles vão ser os primeiros agentes a receber os produtos, a conferir os serviços, receber as notas fiscais, a documentação e verificar se está tudo em conformidade. Como segunda linha de defesa, nós vamos ter o assessoramento jurídico e o controle interno, que deverão dar suporte ao agente de contratação, aos fiscais de contratos, por exemplo. E como terceira linha de defesa, nós vamos ter as auditorias dos municípios, a auditoria interna, e as auditorias dos tribunais de contas, que vão fiscalizar de fora, enquanto controle externo, as ações da administração pública. A lei diz que cabe à autoridade máxima do órgão, ou seja, ao prefeito, presidente de câmara, os superintendentes de autarquias, presidentes, promover a chamada gestão por competências, designando agentes públicos para executar as funções dentro das licitações e contratos. Então, nós temos ali a função, por exemplo, do agente de contratação. Quando fizer pregão, vai se chamar de pregoeiro, que é o cara que era o antigo presidente da Comissão Permanente de Licitações. Ele deve ser selecionado considerando a sua qualificação, a sua formação, a sua experiência e ser servidor pertencente ao quadro da administração. Qualquer servidor que faça parte de comissão de licitação, de equipe de apoio, seja fiscal de contrato, ele deve ter formação adequada para poder executar aquela função. E a alta administração, que é o gestor, a autoridade máxima, ele deve respeitar o princípio da segregação de funções. Nós temos sublinhado aqui na nossa tela. Ou seja, um mesmo agente não pode executar várias funções dentro do processo licitatório. O rapaz que é tesoureiro, ele não pode ser agente de contratação, né? O ordenador de despesa, ele não pode ser fiscal de contrato e autorizar e atestar notas fiscais. O controlador interno, ele não pode ser pregoeiro, ele não pode ser fiscal de contratos. O servidor que elabora o termo de referência, o estudo técnico preliminar, não pode ser o mesmo servidor que vai depois ser fiscal de contratos. Por quê? Porque nós devemos respeitar esse princípio da segregação de funções. É vedada a designação do mesmo agente público para atuar em várias fases do processo licitatório. Nós já vimos que são diversas fases. Todas as regras relativas à atuação desse agente de contratação, que fiscal de contrato vai ter muito contato, ele vai precisar do agente de contratação para conseguir as cópias, os contratos das atas de registro de preço. Essas atribuições do fiscal, do agente de contratação, do pregoeiro, serão estabelecidas em um regulamento próprio que vão ser criados pela administração, através de decretos ou instruções normativas do sistema de controle interno. Então, ainda no artigo 9º da lei, nós temos mais uma vedação que diz que é vedado ao agente público designado para atuar nas licitações e contratos, né, opor resistência ao mandamento dos processos, retardar ou praticar atos que prejudiquem o processo de contratação e pode ser penalizado por isso. E a administração, ela vai ter o dever de responder qualquer que seja a manifestação
de empresas ou de agentes particulares que questionem o trabalho desses agentes públicos que vão estar ali executando as funções essenciais de licitações e contratos. E aí a gente chega no nosso artigo 117, em que a lei diz que a execução do contrato deverá, ou seja, não é opção, é obrigatório, ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais de contrato, ou seja, um contrato pode ter mais de um fiscal, representante da administração, especialmente designados, conforme os requisitos do artigo 7º, que a gente vai ver no próximo slide, né? Ou pelos seus substitutos para acompanhar o contrato administrativo. Quais são os requisitos para um servidor ser nomeado fiscal de contrato administrativo? Estão previstos no artigo 7º da lei. Preferencialmente, esse servidor ele tem que ser pertencente ao quadro permanente da administração, ou seja, concursado. Agora, quando a lei diz preferencialmente, significa que não é obrigatório, certo? Então, para ser fiscal de contrato, se você é comissionado, se você é nomeado, função de confiança, você pode ser selecionado para ser fiscal de contrato administrativo, pois é preferencial. Preferencialmente também, todo servidor para ser fiscal de contrato, ele deve ter atribuição relacionada a licitações, ter formação compatível ou qualificação atestada, né, por certificado de escola de governo ou entidades privadas para executar aquela função. Então, fiscal de contrato de obra, ele deve ser um engenheiro, um arquiteto, que tenha condições de acompanhar a execução de uma obra pública. O fiscal de um contrato de fornecimento de material odontológico deve ser um dentista ou um técnico em odonto para poder receber aqueles produtos, materiais, insumos a ser utilizados na atividade lá do posto de saúde dos dentistas que vão utilizar aqueles produtos. Para ser fiscal de contrato de um serviço de fornecimento de material elétrico, então eu tenho que ter alguma qualificação ou estar nomeado em um cargo, estar em uma função que entenda desse material específico para obras, iluminação, enfim. A atribuição do servidor que vai ser fiscal de contrato tem que estar atrelada ao objeto do contrato que ele vai fiscalizar. Outra coisa, esse fiscal de contrato ele não pode ser cônjuge ou companheiro de licitante habitual da administração. Ele também não pode fiscalizar contrato de empresas com que ele contenha parentesco até o 3º grau. Eu não posso ser fiscal de contrato de uma cooperativa de saúde, que presta serviço de saúde, sendo que eu tenho, por exemplo, um irmão, uma mãe, uma cônjuge trabalhando com cooperada naquela empresa. Ou também eu não posso ser fiscal do contrato dessa mesma cooperativa, associação que presta serviço de saúde, sendo que essa empresa ela contenha sócios, membros da administração da empresa que tenham o grau de parentesco até o 3º grau comigo. Esse fiscal de contrato ele tem que anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, quando for necessário. Ele que vai ter ali a lida inicial com as empresas para poder corrigir as falhas e consertar os erros que forem verificados. Toda vez que ele encontrar uma falha, ele deve informar aos seus superiores em tempo hábil para que os superiores eles tomem medidas convenientes, ensinem o contrato, apliquem sanções, abram processos de responsabilização. E o fiscal de contrato, ele vai ser auxiliado, já que ele vai ter muitas dúvidas durante a execução do seu trabalho, pelo órgão de assessoramento jurídico, pelas procuradorias e pelo controle interno municipal, que vão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações para que eles possam executar os seus trabalhos. Para fiscalizações complexas, como obras públicas, a lei permite que sejam contratados terceiros, empresas que subsidiem a fiscalização daqueles contratos de obras
e serviço de engenharia. Agora, esse contrato da empresa terceira para fazer fiscalização da obra deve ser fiscalizado por um fiscal indicado pela administração. Essa empresa ela vai assumir responsabilidade civil objetiva pela veracidade das informações que ela prestar na execução do seu trabalho de fiscalização das obras, certo? E, como eu disse, nós teremos ainda a responsabilidade de um fiscal de acompanhar esse contrato dessa empresa. O fiscal de contrato ele vai ter um contato direto com a empresa que vai ser fiscalizada através de um preposto que a empresa contratada ela deverá indicar no momento de assinatura do contrato. Ele que vai ali ficar na lida junto com o representante da administração. E de acordo com o artigo 119, qualquer que seja a falha identificada na execução do contrato, o contratado, a empresa, ela será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, ou seja, do seu bolso, no total ou em parte, o que o fiscal de contrato indicar. O contrato material, fornecimento de equipamento informático, computadores. E aí a empresa trouxe equipamentos que não funcionam, que não ligam, que não estão prestando. Então, o fiscal de contrato, verificando isso, vai notificar a empresa e vai pedir que sejam encaminhados novos computadores que funcionem, conforme foi prometido lá na proposta vencedora, lá no instrumento contratual. E a empresa é obrigada a fazer aquela correção. O contratado ele será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou ao terceiro, em situações relacionadas à má execução do contrato administrativo. E somente o contratado, a empresa, será responsável por encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais. Toda empresa que presta serviço para a administração tem que demonstrar não só que cumpre a lei com o pagamento de seus impostos e tributos, com as certidões negativas, mas que ele também cumpre com os direitos previdenciários dos seus trabalhadores. Quando a administração verificar a inadimplência do contratado em relação a esses encargos trabalhistas fiscais, essa obrigação ela não vai ser transferida para a administração, pois é uma responsabilidade da empresa, né? E exclusivamente nas contratações de serviço continuado de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração ela poderá responder solidariamente se ela não conseguir comprovar em processos judiciais e exigiu da empresa contratada a comprovação de que ela cumpre com os direitos trabalhistas e previdenciários dos servidores. Então, você tem uma empresa no município, uma terceirizada de mão de obra para limpeza da cidade, para recolhimento do lixo, ou para serviços de atividades meio de terceirização, né, de segurança, portaria, a copeira, serviço de limpeza, de telefonia, atividade meio, que não é atividade fim, que se pode terceirizar. O fiscal de contratos ele deverá acompanhar se a empresa está ali regular com a fazenda estadual, com a fazenda municipal, com a certidão do FGTS e com as contribuições previdenciárias e trabalhistas, acompanhando ali o pagamento, inclusive, das despesas com as guias de recolhimento previdenciário dos prestadores de serviço daquela empresa. Nós vamos aprender como fazer essa fiscalização e quais são os documentos necessários nesse tipo de processo nos módulos práticos aqui do nosso curso. Esse fiscal vai ter muitas dúvidas no decorrer do seu trabalho, então ele vai ser acompanhado, repito, pelo órgão de assessoramento jurídico e pelo controle interno. E as regras do seu trabalho, de forma específica, vão ser demonstradas através de um regulamento específico que vai ser criado pela administração pública. Toda vez que o fiscal de contrato ele tomar uma decisão subsidiada pelo assessoramento jurídico, através de um parecer, ele tem uma dúvida, ele solicita um parecer jurídico, a procuradoria ele segue aquela orientação
ele será defendido pela administração pública, por essa advocacia pública, em processos administrativos, civil ou criminais, se ele tiver algum tipo de problema. Esses contratos administrativos, para quem já foi fiscal de contratos em ajustes da Lei 8666, da 2520, eles tiveram algumas mudanças e temos algumas novidades que impactam na fiscalização desses objetos. Ou seja, nós temos os contratos com os prazos maiores, de prazo inicial de 5 anos, prorrogáveis por até mais 5, ou seja, 10 anos. Temos tipos de contratos que serão celebrados com prazo de até 10 anos, que poderão ser prorrogáveis por igual período. E tem os contratos com prazos indeterminados. Temos a cláusula de matriz de risco, que não tínhamos na Lei 8666. A verificação de cumprimento de reserva de cargos para cotas de mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do sistema prisional, que não tínhamos na 8666 e que temos agora na 14133, que deverão ser mantidas durante toda a execução do contrato, caso aquilo tenha sido uma condição de habilitação técnica da empresa na fase de julgamento de propostas. Temos a questão da permissão da subcontratação, em que só pode ser permitida se a administração demonstrar um interesse no edital, essa permissão, e que a empresa subcontratada deverá mostrar que tem qualificação técnica para executar aquela parcela de serviços, isso vai ser conferido pelo fiscal de contrato. A lei também diz agora que só pode fazer pagamento às empresas que demonstrarem que estão com a quitação em dia dos direitos trabalhistas. Então a gente tem que saber conferir o pagamento não temos mais GPS, mas da guia do E-Social, que comprova o pagamento do INSS, dos direitos previdenciários dos funcionários das empresas terceirizadas. A lei definiu que é o superfaturamento e que o fiscal de contrato pode ser penalizado caso ateste prestação de serviços que não foram feitas ou recebimento de produtos que não foram entregues. E esse fiscal ele vai anotar todas as ocorrências dentro da execução do seu trabalho do dia a dia. Então, nós entramos no conteúdo de gestão e fiscalização de contratos propriamente dito, agora, no nosso treinamento. Verificamos que o fiscal ele pode ser um servidor nomeado, ele é preferencialmente efetivo, que ele tem que ter formação adequada para poder executar as suas funções, que ele tem que passar por um treinamento como esse para poder entender as suas responsabilidades e competência, que ele tem que ter acesso ao contrato administrativo, que ele tem que ter acesso ao termo de referência, que ele tem que ter acesso à proposta do vencedor da licitação e os documentos anexos que vão dar subsídio para ele acompanhar. Verificamos que ele vai ter que ter o apoio dos órgãos do controle interno e do assessoramento jurídico para executar as suas funções com maestria, com tranquilidade. Verificamos que quando ele estiver cumprindo orientações da assessoria jurídica, ele vai poder ser defendido na esfera civil, administrativa ou criminal em qualquer tipo de processo de responsabilização que ele possa vir a ter a dependente, e que ele tem como uma de suas missões evitar o superfaturamento na execução dos contratos administrativos. Esse fiscal de contratos executa uma função. Nós vamos ter a função também do gestor de contratos. No nosso próximo módulo, nós vamos entender a diferença do trabalho do gestor de contratos e do fiscal de contratos. Nós vamos finalizar a parte teórica, todas as orientações, e eu vou trazer para vocês modelos dos documentos necessários através de nós vamos realizar esses controles através de checklists
para a fiscalização dos diversos objetos de licitação, diversos objetos de contrato. Então, checklist para que você consiga saber o que você precisa verificar em cada tipo de processo, seja ele de obra, seja ele de processo de terceirização de mão de obra, seja ele processo para aquisição de material de consumo, seja ele processo de pagamento de prestação de serviços, etc. e etc. Até a nossa próxima aula.